Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está comigo aqui no Alesp em Pauta. Vamos falar de esporte, né? Um assunto recorrente aqui na casa. Nós temos muitas iniciativas na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas hoje eu quero falar com você com um representante da Secretaria de Estado de Esporte aqui do estado de São Paulo. Na verdade, a gente vai falar sobre uma lei de incentivo ao esporte. Você vai entender bem como é que funciona, até porque se você tiver um projeto bacana, você pode participar. Aqui comigo, o Cleiton de Souza Lima. Cleiton Souza de Lima, na verdade, é o presidente do Núcleo de Gerenciamento e Análise e Projetos da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Cleiton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jeremias, pelo convite. Eu agradeço muito por poder falar sobre a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, que sem dúvida nenhuma é referência nacional nesse ramo de repasse de recursos financeiros ao terceiro setor. Isso é muito interessante. Você já gerencia esse núcleo que você está à frente há cerca de 8 anos, é isso? Na verdade, nós atuamos há 8 anos neste núcleo, mas gerenciando é o meu primeiro ano gerenciando. Mas pela vasta experiência que nós temos, né, me deram essa missão de iniciar. Ano passado, a gente teve muito sucesso, atingimos números recordes que nunca foram atingidos, e neste ano estamos dando continuidade. Muito bom, a gente vai falar desses números, mas fala para o pessoal primeiro como é que funciona a lei, né? Porque é uma lei de incentivo, né? Como é que ela funciona? É. A lei de incentivo, ela foi criada na Lesp em 2009. Ela veio para democratizar e desburocratizar o repasse de recursos financeiros ao terceiro setor, que neste caso nós classificamos como as associações, clubes, federações, confederações, são entidades formadas por um regime estatutário que não tenham finalidade lucrativa, que tenham a natureza desportiva. Estas entidades, elas apresentam projetos anualmente para a Secretaria de Esportes, então o nosso núcleo recebe, avalia, aprova, credencia, e essas entidades, a partir de então, vão até as empresas para fazerem a busca dos recursos financeiros, que no caso da lei de incentivo é o ICMS no Estado, para então conseguir viabilizar o seu projeto. Ah, que interessante. Então, a lei de incentivo, ela é via as empresas. Vamos supor, tem a empresa X, ela fala, olha, eu quero incentivar, por exemplo, o basquete, né? Então, tem um clube ali de basquete, ele vai, faz um projeto, e aí ele passa para a secretaria avaliar, ela fala, olha, esse projeto seu é bacana, ele é interessante, aí vocês dão um aval, aí você vai explicar para mim com detalhe, né? Ele pega esse, digamos, esse aval, não estou usando o termo técnico correto, você vai explicar para a gente, e aí ele pode ir nas empresas e falar, olha, eu tenho um projeto aprovado pela secretaria, você quer participar comigo? O ICMS que o Estado ia recolher, você pode passar para o meu projeto. É mais ou menos isso? Perfeitamente, é esse mesmo entendimento. Então, o proponente apresenta o projeto para a Secretaria de Esportes. Durante o intervalo de 9 meses, ele tem uma janela específica para apresentação. Então, o nosso trabalho como secretaria é avaliar se os documentos que ele apresentou estão respeitando, estão atendendo à legislação específica. Nós avaliamos tecnicamente todos os projetos e, nesse sentido, nós temos um corpo de analistas formados em educação física, com experiências de décadas nas áreas ou nas modalidades que são pretendidas. Então, nosso dever é certificar de que aquele projeto ele é viável, ele pode ser parceiro do Estado, então nós certificamos com a entrega de um certificado, de fato, para que as entidades dirijam-se até as empresas sediadas no Estado de São Paulo, que têm o ICMS a recolher. E no caso da lei de incentivo, estamos falando de até 3% do ICMS a recolher no período acumulado. Então, elas vão, durante 6 meses após a aprovação do projeto, buscar recursos do ICMS, que na verdade é a isenção fiscal. A empresa deixa de recolher os 3%, investe no projeto e no mesmo mês ela abate a sua declaração de imposto. Então, é exatamente como você mencionou. Eu entendi. Agora me fala uma coisa, a gente fala 3%, parece um valor baixo, né? Mas se for uma grande empresa, é um valor expressivo. Até é legal entender, porque, vamos supor, eu fiz um projeto, eu citei, por exemplo, a questão do basquete. Aí vocês deram um aval, tudo certinho. Eu tenho uma relação de empresas que eu posso ir? Como é que funciona a empresa que eu vou? A Secretaria da Fazenda e Planejamento, que gerencia o site Posto Fiscal Eletrônico, ela disponibiliza
no seu próprio site uma relação de CNPJ das empresas que permitam a divulgação de que elas são credenciadas, mas você ainda tem empresas que não permitem. Só que a gente recomenda os proponentes do terceiro setor que vão até as empresas do comércio, da indústria, prestadores de serviços, e também informar a elas dessa possibilidade. Elas podem se credenciar, então elas têm um prazo de 1 mês para credenciar-se, e depois elas podem, nos próximos 6 meses, aportar o recurso financeiro no projeto. Então, tendo ou não a lista disponível no site, qualquer empresa do comércio, da indústria e prestadora de serviços pode se interessar a credenciar, e é muito rápido, muito fácil, é tudo digital. Legal. O que você tem para dizer para as empresas para que elas se credenciem? Porque você está falando que eu tenho uma empresa, eu tenho que credenciar. Tem algum critério daquela? Você já falou, mas só explicar melhor. E eu queria que você desse uma mensagem para essas empresas, porque às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que contratar mais um funcionário, vou ter trabalho, tem tanta coisa para cuidar, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que, poxa, eu tenho uma empresa, eu estou numa comunidade e, de repente, se um pouquinho daquele recurso vai para aquela comunidade, para o esporte, que é uma coisa sensacional, para um futebol, para um basquete, aquilo ao longo do tempo vai se reverter numa educação, numa saúde, né? Então eu queria que você desse essa palavra de incentivo, porque é muito transformador. Porque se a empresa falar, não, não quero, tudo bem, vai para o Estado vai direcionar, vem aqui para a Assembleia o orçamento do Estado, vai ser direcionado os recursos, mas é uma autonomia que tanto o terceiro setor quanto a empresa pode direcionar para a sua comunidade, né? Isso que eu queria que você deixasse bem claro. Não tem nenhum trabalho a mais do que elas já teriam, porque esse trabalho de designar os 3% do ICMS é o mesmo trabalho que o próprio contador da empresa irá ao pagar a guia de ICMS. E o abatimento do valor é imediato. Então, você tendo um contador e o contador se especializando nesse regime da isenção do ICMS, então você não tem praticamente nenhum trabalho a mais. Sobre as empresas, qual é o benefício que elas têm? É claro, você tem o benefício de você incentivar a sua região onde você se baseia, você tem o benefício do patrocinador de ser destaque no uniforme, nos banners. Então a gente tem projetos hoje com muito sucesso que são transmitidos em rede nacional. E uma empresa poder patrocinar gratuitamente um projeto, só com a isenção do imposto que ela já teria que pagar, é o maior benefício. Além, é claro, de você trazer as crianças, os jovens, porque a maior faixa de atendimento da Lei Paulista, ela está entre 7 a 14 anos. É mais de 60% dos jovens matriculados na rede pública de ensino que são os beneficiários. Então, as empresas se alinham como parceiras do Estado, elas têm divulgação gratuita nas imagens do logo do projeto, projetos que são transmitidos em redes nacionais, e elas podem fazer parcerias com as entidades também. Então, há muita possibilidade para as empresas a custo zero. Muito legal. Fala de alguns projetos, outros aí que fala, poxa, esse projeto é legal, beneficiou tantas crianças. Não precisa citar o nome especificamente da empresa, ou do clube, ou da associação, né? Mas o que lhe vem à cabeça aí, você acabou de citar um, mas cita pra gente, é de algum time de futebol, de basquete, de vôlei, que você falou, poxa, deu certo, a pessoa foi lá, conseguiu expertise, está funcionando. Conta aí alguns casos de sucesso pra gente. Nós temos um projeto hoje, que é uma escolinha de futebol que fica na comunidade do Paraisópolis. Ela atende, em média, 200 pessoas, em vários núcleos, ou em vários horários. Nós temos projetos em Guarulhos, nós temos projeto em Mogi das Cruzes, nós temos projetos em toda a região metropolitana. Nós atingimos também o interior do estado. Há clubes profissionais, sim, porém, esses não podem beneficiar o próprio time profissional. Então, uma das vedações da lei é que ela só pode atingir a base, se for um clube profissional, ou as entidades do terceiro setor podem atingir a formação de atletas, ou a capacitação de atletas. Então, eu gosto de citar, sim, a maioria dos projetos é de futebol, mas a gente tem projetos de mais de 60 modalidades que acontecem no interior do estado. A gente tem muitos exemplos para trazer, sem dúvida. Mas eu citaria um, Paraisópolis, porque tirou muita gente da favela em condições inóspitas. A gente tem projetos de basquete formados por exemplo, profissionais que atuaram na própria NBA, brasileiros, que hoje tem uma entidade que
estão formando novos atletas que podem buscar uma vida profissional na NBA nos Estados Unidos. Nós temos vários tipos de modelos de projetos com sucesso, inclusive transmitidos em rede nacional. A gente teve recentemente um projeto de skate transmitido em rede nacional, que foi patrocinado pela Lei Paulista, né? Então, há diversos projetos que eu adoraria trazer presente. Que legal. A gente está falando aqui da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. O Cleiton está aqui com a gente, ele é do núcleo que representa essa área, o Cleiton Souza de Lima, presidente do Núcleo de Gerenciamento e Análise de Projetos da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Ô Cleiton, já que você está à frente dessa equipe que faz a análise, eu queria que você desse um passo a passo para... você falou que são clubes, são associações ligadas ao esporte. O que você diz para essa pessoa? Eu estou aqui, sei lá, na periferia de Montemor, não sei se você conhece, perto de Sumaré, ali em Campinas. Eu tenho uma associaçãozinha aqui. Como é que ele faz? Ele vai na prefeitura, ele fala com o cara da associação, ele quer montar alguma coisa para a molecada que está na rua e um contraturno, por exemplo, que a pessoal está na escola de manhã, não tem o que fazer à tarde, vamos montar um projetinho esportivo. Dá o passo a passo para ele não errar. Ele vai na prefeitura. O que são os principais erros que essa pessoa se perde no caminho e às vezes não recebe o recurso? E aquele que vai até o fim e dá certo? É uma boa questão, porque a gente recebe essa dúvida diariamente, a gente atende pessoas diariamente que não sabem por onde começar. O mais importante é que essa pessoa ela tenha assim, uma proximidade de alguma associação, de uma entidade do terceiro setor. Geralmente, esses projetos são pleiteados pelo próprio presidente da entidade. Então, essa entidade ela tem que ter alguns critérios para atender a legislação. O primeiro passo é que ela tenha 3 anos de existência, é que ela tenha 3 anos comprovado que ela atua na modalidade ou na área desportiva que ela vai apresentar. Ela tem que estar em dia com as obrigações fiscais da entidade. E o envio do projeto ele é totalmente online, é através do site do programa, que é o lpie.sp.gov.br. Não precisa se dirigir a nenhum ente público, é tudo feito online, digitalmente, tem um passo a passo no próprio site. Uma vez o projeto inscrito, nós, como Núcleo de Gerenciamento e Análise de Projeto, nós avaliamos documentalmente. Então, a entidade precisa ter alguém por trás que tenha um conhecimento administrativo para relacionar esses documentos, para apresentá-los de forma adequada ao decreto e à resolução, que são a legislação vigente do programa. Após avaliarmos, se toda a documentação foi apresentada, nós damos a aprovação dos documentos para que seja avaliado tecnicamente. E na análise técnica, nós avaliamos questões como a metodologia que foi apresentada, como o objeto da proposta, como as ações, as metas. E uma vez também avaliadas essas questões, é marcado uma reunião pública que todo mundo pode acompanhar presencialmente ou através das nossas redes sociais, e nós fazemos a leitura de cada projeto individualizada. Então, são mais de 700 projetos por ano que nós recebemos. Estamos nessa fase exatamente de análise documental, habilitação dos projetos e análise técnica para marcar as reuniões públicas que toda a população tem acesso opinativo, mas é claro de observar como que o Estado trabalha em prol do repasse financeiro, que é uma questão importante, que a pauta do esporte ela luta muito para que o dinheiro, o recurso seja empregado na formação de atletas, em tirar as crianças de situações que não são boas, enfim. É nesse sentido, mais ou menos. Do trabalho. Agora, você tem um volume de recursos que vocês devem movimentar esse ano? Não sei se vocês têm, porque assim, é a partir do ICMS, né? Mas tem uma previsão de quanto vocês tendem a destinar para esse projeto em 2024? Sim, a gente tem uma previsão com base nos últimos 8 anos, que o recurso foi de 60 milhões anuais. A previsão é de que esse ano se mantenha em 60 milhões anuais. A média de projetos que nós atendemos também é a mesma, né? Mas a expectativa é que 60 milhões sejam destinados para o esporte, para a captação de recursos do ICMS esse ano. E quantos projetos vocês têm em andamento? Hoje nós recebemos 700 projetos, né? Mas em execução nós temos mais de 350 projetos diversificados em todo o estado de São Paulo e mais de 60 modalidades.
mas hoje nós estamos avaliando 700 novos projetos que foram inscritos em 2023. Que legal. Não, né, São Paulo, eu sempre me perco um pouco. São Paulo tem quantos municípios? 500 ou 600 e alguma coisa. Você está com 350 em andamento, mas tem 700. Tem mais de um projeto por município. Mas dá para ter mais. Um município pode ter 2, 3, 5, 10 projetos do esporte, porque cabe, né? Eu queria, então, que você dissesse a pessoa que tem a vontade. Tem um clube, tem uma associação, tem outras entidades, você pode repetir para a gente? Ela tem vontade de fazer. Mas ela se perde ainda nesse caminho, porque provavelmente, como você colocou, tem que ter a meta, não sei, talvez quanto que eu vou gastar, né? Enfim, e isso é um pouco, às vezes, trabalhoso, nem todo mundo sabe. A secretaria ou algum outro órgão dá algum tipo de orientação para essa pessoa? Nós disponibilizamos o canal de telefone, o canal de e-mail, para tirar as dúvidas de forma geral, mas há uma previsão na própria planilha de custos do projeto para a contratação de um profissional especializado em montar projetos. Então, todo projeto tem essa disposição desta linha na sua planilha de custos, e geralmente eles buscam a contratação de profissionais especializados em montagem de projeto. Eles Uhum. aliam o conhecimento técnico que eles possuem, geralmente o gestor técnico do projeto, o presidente, são pessoas ligadas ao esporte. Então, eles aliam esses conhecimentos para montar, né, o seu plano de trabalho, a sua metodologia. Então, há essa previsão. Entre os planos de custo, né, o que um projeto pode propor de custos? O profissional pode, a entidade pode prever custos para a contratação de profissionais que vão atuar diretamente com os alunos, pode contratar prestadores de serviços, pode adquirir material esportivo, pode adquirir uniforme, todo o material de divulgação, locação de sessão de espaço, a alimentação para os beneficiários, contratação de contador, de advogado, que são as linhas obrigatórias. Então, há diversos custos que podem ser custeados por uma entidade. Todas essas informações elas estão dispostas nas nossas resoluções e nos nossos manuais, no nosso site, que é o site de inscrição do projeto. Uhum. Só para ficar claro, então, você disse que a pessoa é bom ela ir atrás de um profissional especializado para fazer o projeto ou ela pode ir na prefeitura e procurar ela mesma fazer? Não, geralmente não se procura entidades públicas para viabilizar a apresentação do projeto. Geralmente é uma relação mesmo comercial da entidade com quem ela vai contratar. E na própria a linha de custos do projeto, que a gente chama de elaboração de projeto, ela pode destinar entre 5 a 10% do valor do projeto, limitado a uma faixa, né, limitado ao máximo de 30 mil, para a contratação desse profissional que será o responsável por toda a captação de documentos, por toda a elaboração, ainda que a, a responsabilidade pela apresentação, pela execução, pela captação, pela prestação de contas seja da entidade que tem um representante, que é o seu presidente eleito em estatuto. Uhum. Então, ainda que ela possa delegar a apresentação para um elaborador, a captação para um prestador de serviços ou ir até as empresas para fazer a captação. Ainda que a prestação de contas dela tenha que ser feita por um contador. É sempre o presidente que é o responsável. E em muitos dos casos, o próprio presidente da entidade é a pessoa com experiência e com know-how de apresentar projetos. A gente tem muitos casos assim. Mas também tem uma figura do gestor técnico dentro do projeto, que é obrigatório. Este também tem que ter experiência na área técnica e possível experiência na área de apresentação de documentos. Não se busca um profissional em local público, é uma relação muitas vezes comercial ou de contato ali de anos de experiência nessa área. Muito bom. Então, olha, se você tem interesse, a gente está aqui divulgando a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, né, que é gerenciada ali pela Secretaria de Esportes aqui do estado de São Paulo. São 60 milhões de reais para esse ano, são mais de 350 projetos em andamento e mais de 700 sendo analisados, né? E segundo o Cleiton aqui nos informou, a informação dos municípios aqui me passaram certinha, são 645 municípios, então para você de qualquer cidade que está nos assistindo, se você gosta de esporte e, de repente, né, Cleiton, se você não tem uma entidade, mas você tem um projeto legal, você pode buscar uma entidade e falar, você já tem 3 anos funcionando, o que você acha de fazer esse projeto aqui? De repente, você auxilia ali, eles mandam esse projeto. Agora, então, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco
um apanhado geral, mas também se a pessoa teve um projeto aprovado pela secretaria, junto às empresas, porque eu já ouvi falar que fala, eu consegui tudo, mas chego na empresa, eu não consigo ir, não me atendem, né? Qual é a dica, orientação que você tem para dar para quem vai até a empresa e para as empresas também, se elas podem, uma vez patrocinando, que é tipo um patrocínio, ela deixa de repassar o ICMS para o Estado, esse ICMS vai ser direcionado para o esporte, se ela pode anunciar, se ela pode, inclusive, se valer aí também de alguma publicidade, né? Se a empresa tem algum benefício com isso também. Sim, muito bem lembrado. Durante a fase de inscrição de projeto, é uma fase importante para você montar o seu portfólio do seu projeto e você, antes de a secretaria analisar, você já vendê-lo às empresas, né? Não espera que a secretaria aprove o seu projeto, porque depois da aprovação você vai ter 6 meses apenas de captação de recursos, que é um prazo curto para a captação de recursos. A gente tem, por exemplo, a lei federal que tem um prazo de 2 anos. Então, a gente recomenda, antes da apresentação, você tem o seu projeto, você já apresente-o para as empresas, você convoque reuniões com elas, apresente a própria lei de incentivo e, através do seu portfólio, você pode trazer no projeto uma carta da empresa garantindo que ela será o patrocinador, mas isso não gera vínculo nenhum, tá? É só uma intenção de patrocínio. E dizer para a empresa de que ela vai ter a divulgação integral nas suas peças de divulgações, ela vai ser parceira do Estado, ela poderá concorrer um dia a prêmios como parceiro do Estado. Então, os benefícios, eu acho que o maior benefício ainda é a empresa poder atender diretamente as pessoas no município, na região que ela atua. Eu acho que esse é o maior benefício que a empresa patrocinadora pode ter, não pensando no modo econômico, mas pensando no modo social. Eu usaria, né, a gente argumentaria isso, antes do projeto existir, um ano antes do projeto existir, você já entra em contato com as empresas do comércio, da indústria e prestadores de serviços e apresenta o programa, elas têm um mês para credenciar-se e depois elas podem, nos próximos 6 meses, aportar recurso no projeto. Seria Muito essa a bom. minha recomendação. Ô Cleito, obrigado pela sua participação, mas para encerrar, só para a gente deixar claro, a gente está gravando esse programa em janeiro de 2024, as inscrições estão abertas, os prazos estão abertos, vão até quando, para a pessoa ter uma noção? As inscrições serão abertas no dia 1º de março e elas vão até o dia 31 de outubro. Essa janela é uma janela boa de apresentação de projetos, dá para planejar bem, dá para pensar bem, porque cada proponente pode apresentar até 3 projetos que na soma deem 2 milhões. Então, é uma boa janela, é um bom montante. Então, até o final de outubro e comecinho de março, podem se pensar em apresentar os projetos. Ô Cleito, vou te deixar um convite aqui, não sei se já ao vivo, não sei se você vai aceitar ou não, mas é o seguinte, já que é em março, é para você vir pessoalmente aqui nos nossos estúdios na Lesp, trazer uma entidade convidada, pode ser essa de, acho que é Paraisópolis, que é sensacional, trabalha com 200 crianças, para a gente detalhar, mostrar um caso de sucesso, e aí próximo aí de março, já divulgar o máximo aí para todo o estado essa iniciativa da Secretaria. Topa não? Jeremias, é um prazer, eu já aceito de antemão, levo o case de sucesso que nós temos e será um prazer. Então está combinado aí, você que é nosso telespectador, nós vamos ter aqui em fevereiro uma entidade aqui, talvez Paraisópolis, juntamente com o Cleito aqui, presencialmente, para a gente detalhar. Hoje foi um programa rápido, online, mas a gente vai detalhar presencialmente, porque olha, esporte é uma das áreas que mais tem que ser incentivada e, de repente, você fala, mas eu sozinho fazer tudo, você se junta com outras famílias, né? Tem associações importantes, vai lá, conversa, faz um grupo e com certeza, se você fizer um projeto legal, vai ficar por gerações aí na sua cidade, né? Seja no basquete, vôlei, futebol, tem muitas áreas, são 60 milhões de reais para serem investidos e a gente está aqui para incentivar ao máximo para que você se movimente e possa se beneficiar aí dessa isenção do ICMS e a empresa também, porque vai poder anunciar, vai poder patrocinar diversos projetos esportivos. Muito obrigado, Cleito, pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Jeremias. Obrigado. Nós conversamos aqui com o representante da Secretaria, o Cleiton Souza de Lima, presidente do Núcleo de Gerenciamento e Análise de Projetos da Secretaria de Esportes,
do estado de São Paulo, que vai voltar aqui com a gente presencial para mostrar outros casos relacionados ao esporte. Obrigado pela sua companhia, mande as suas sugestões e reveja esse programa lá no YouTube, tá bom? Até a próxima edição.